Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. Deus te abençoe rica e abundantemente. Hoje é segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Evangelho do dia, liturgia da palavra, nesse dia tão especial, quarta semana da Quaresma. Segunda-feira, 15 de março de 2021, nosso programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Estamos nesse tempo quaresmal, um tempo muito especial na presença do Senhor. Sejam bem-vindos e bem-vindas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor para começar esse momento tão especial com Deus. Senhor, nós te louvamos, te engrandecemos pelo teu Espírito Santo conosco. Muito obrigado, ó Pai amado, pela tua graça, pela tua força, pela tua bênção, Senhor. Continue, Senhor, conosco, nos amparando, nos salvando, nos abençoando. Agora, Pai amado, obrigado por essa noite de sono e por esse santo dia que o Senhor está nos dando. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir depois. Se você for assistir depois, diga assim, estou assistindo agora, não é? E você também vai receber pelo WhatsApp. Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Quem está conosco ao vivo, deixa eu ver o nome, Claudinha, Diná, Elizabeth, Josiane, Patrícia Michele, Eliane, Pastora Patrícia, Elonede Cabral, Euzi, olha que beleza, glória a Deus, Gisele, tantas pessoas especiais, né? Deus abençoe cada uma de vocês, Angelita Carvalho, a paz do Senhor Jesus. Eni, glória a Deus, nossa irmã Elonede Cabral Maia, aleluia. Patrícia, amém. Agora está ao vivo. Que legal. Vamos então ao Evangelho. O Evangelho de hoje, 15 de março, segunda-feira da quarta semana da Quaresma, é João 4, 43 a 54. João 4, 43 a 54. Dia 15 de março, segunda-feira da quarta semana da Quaresma. Diz assim a palavra do Senhor. Passado 2 dias, Jesus saiu dali e foi para Galiléia, porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os judeus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Jesus foi outra vez a Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, foi até ele e pediu que fosse curar seu filho, que estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que meu filho morra. Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o filho estava vivo. Então perguntou a que hora o filho havia se sentido melhor. Informaram ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai reconheceu que aquele era precisamente a hora em que Jesus tinha dito: seu filho vai viver. E ele e toda a sua casa creram. Então este foi o segundo sinal que Jesus fez depois de ir para da Judéia para a Galiléia. Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pelo
por esse momento tão especial, esse tempo santo na tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, pela liturgia da palavra, pelo evangelho do dia, que nós comentamos de segunda a segunda, sem parar. E isso tem sido para a gente um alimento muito especial. Pai amado, fala conosco em nome de Jesus. Amém. De segunda a sábado nós comentamos o Evangelho aqui pelo Facebook, o nosso programa Evangelho do Dia. E no domingo nós comentamos o Evangelho no culto, às 10 horas da manhã, que também é transmitido aqui. Então nós já estamos, vai fazer um ano que nós estamos transmitindo o Evangelho do Dia, todos os dias. Inclusive quando estivemos viajando para Rondônia, a gente nunca parou de comentar o Evangelho do Senhor. Isso tem sido para a gente algo muito especial, principalmente nesse período da Quaresma. Como tem sido a sua Quaresma com o Evangelho do Dia? Tem sido uma bênção para você? Tem sido um tempo muito especial, muito santo, muito de oração. E o Evangelho de hoje mostra que Jesus estava em Jerusalém. Jesus estava na festa de Jerusalém, na Páscoa em Jerusalém. É o início do Evangelho de João, não é? Jesus em Jerusalém, ele purifica o templo, não é? Se a gente pegar a cronologia do Evangelho de forma literal, ele purificou o templo 2 vezes, não é, Maria? Porque em João é logo no início do ministério. E nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, é no final do evangelho. Então pode ser realmente que ele tenha feito isso 2 vezes. Mas ele fez sinais em Jerusalém. Em Jerusalém ele curou algumas pessoas, realizou alguns milagres e retornou para Galiléia. Quando os judeus retornaram para Galiléia, esses judeus que também estavam na festa de Jerusalém e viram os sinais que Jesus viu lá em Jerusalém, eles foram atrás de Jesus procurando mais sinais. E Jesus então vai para Caná da Galileia, que é um vilarejo que fica mais ou menos entre Tiberíades e Nazaré. Pequeno vilarejo. Hoje em dia é uma cidadezinha árabe muito bonitinha, muito arrumadinha, né, Marisa? Com casinhas bem baixas, geralmente de 2 andares, tudo branquinho, maioria é tudo de pedra, né? Muito bonito lá. Tem 3 igrejinhas maravilhosas, uma ortodoxa, grega, uma latina, que é a Igreja do Milagre, e tem a Igreja de Bartolomeu, porque Bartolomeu era de Caná da Galileia. Jesus então passa por Samaria. Quando ele sai de Samaria e vai para Galileia, ele está subindo no mapa. Ele sai de Samaria e vai para Galileia. Os judeus então estão ali querendo que ele faça mais sinais, porque eles também estavam nas festas de Jerusalém e viram o que Jesus havia feito lá, né? E agora Jesus sai e vai para Caná da Galileia, aonde ele havia transformado água em vinho. E aí que acontece uma coisa interessante que sempre me chamou a atenção. Eu acho que desde a minha adolescência, quando eu comecei a estudar a palavra, esse foi o texto assim, que mais me chamou a atenção. É um texto muito interessante. É um diálogo muito lindo, que muitas das vezes na pressa da leitura bíblica, nós não fazemos uma reflexão, uma exegese, uma oração em cima desse texto, não é? E é uma palavra muito interessante. Preste atenção nisso. O que acontece? Versículo de número 46, estou sem óculos. Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali, deixa eu ver, acho que eu sentei sem óculos. Ah, não. Aqui.
Tá aqui meu óculos. Tá, aí sim, agora estou enxergando tudo. Muito bem. E havia ali em Caná da Galileia, um oficial do rei, né? Eu vejo os filmes falam que é um oficial romano. Não era um oficial romano, era um oficial do rei Herodes, né? Podia ser até um romano em serviço, mas não acredita. Era um oficial do rei Herodes, cujo filho estava doente em Cafarnaum, não é? Cafarnaum até Caná da Galileia é muito rápido de ônibus. Muito rápido de ônibus. Nós vamos ver que esse homem sai de Caná da Galileia e chega em Cafarnaum e leva 24 horas. Mas provavelmente ele não foi direto para Cafarnaum. Deve ter parado em algumas bases, né, militares, acompanhado alguma comitiva do real. Mas ele demora a chegar em casa. E é perto, né? De ônibus, talvez, Marisa, uns 40 minutos. 40 minutos. Quando ouviu dizer, seu filho então estava doente em Cafarnaum. Então preste atenção na geografia. Ele está em Caná da Galileia e seu filho doente em Cafarnaum. Seu filho está longe, bem longe, né? Não está com ele no local. Não está próximo de Jesus. Como eu disse, 40 minutos de ônibus. Não está próximo de Jesus. Mas está doente, lá em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, lembrando que eles sabiam do que Jesus havia feito na Judéia. O versículo anterior diz isso. Foi até ele e pediu que fosse curar seu filho que estava morrendo. Então ele tem uma humildade, é um oficial do rei, e fala, por favor, venha curar o meu filho que está morrendo lá em Cafarnaum. Amados irmãos e irmãs, então Jesus disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Para quem Jesus está dizendo isso? Observe, irmãos e irmãs, no versículo 45, o seguinte, assim quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém por ocasião da festa, o qual eles também tinham comparecido. Então, esses galileus receberam Jesus pelos sinais que Jesus tinha feito, porque eles também estavam na festa. E agora, queridos irmãos e irmãs, quando esse homem pede para Jesus descer até Cafarnaum, Jesus percebe, por discernimento espiritual, que esse homem tem uma fé. Não uma fé nos sinais, mas uma fé na palavra. E aí, irmãos e irmãs, você percebe que é nesse momento que Jesus fala para as pessoas. Tanto é que ele não se dirige ao homem, ele se dirige a todos que ali estão. E ele diz para aquelas pessoas, não é? Ele diz para aquelas pessoas o seguinte, olha, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. São pessoas que saem atrás de sinais e prodígios para crer. E Jesus também usa sinais e prodígios para que eles possam crer. Mas nem sempre um milagre se transforma em sinais. Lembra? Jesus faz o sinal multiplicando pães. Depois Jesus fala para a multidão, vocês estão me seguindo não pelo sinal que eu fiz, mas pelo pão que eu multipliquei. Ou seja, sinal significa alguma coisa que me leva, que mostra o caminho, que me aponte. Eu já disse que o Evangelho de João prefere a palavra sinal do que a palavra milagre. Prefere a palavra crer do que a palavra fé. Na comunidade joanina, não é?
A linguagem usada é a linguagem dos sinais, não da palavra de fé, mas a palavra sinais, e a linguagem de crer, a palavra crer, não a palavra fé. Então Jesus diz, olha, se vocês não verem sinais, vocês não crerão. Sinais e prodígios. Não é? Havia necessidade, mas muitas das vezes o próprio milagre não era recebido como sinal, porque não convertia o coração da pessoa. Mas aí, amados irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que Jesus está preparando aquelas pessoas, não é, para ministrar a palavra, Jesus percebe que esse homem tem um coração que vai crer, não nos sinais, mas na palavra. Olha o que acontece, amados irmãos e irmãs. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha antes que meu filho morra. O oficial sabia que a presença de Jesus ia curar o seu filho. Esse é o nível de fé. Ele sabia que se Jesus estivesse ali fisicamente, que Jesus encostasse a mão no menino, se Jesus colocasse a mão sobre o menino, pronunciasse uma palavra sobre o menino, conversasse com o menino seria curado. E isso é um grau de fé. Preste atenção nisso, é um grau de fé. Mas Jesus sabe que esse homem tem no coração um coração que crer num grau maior. Ele pede, Senhor, venha comigo, porque o meu filho está muito mal. Jesus vira para as pessoas e diz, se vocês não crerem, não virem sinais, aliás, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês não crerão. Esse homem então insiste, Senhor, venha logo que meu filho está morrendo. E Jesus diz para ele, olha, vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. É um grau de fé ou de crença muito superior. Porque esse homem não creu no sinal, ele creu na palavra. Preste atenção, queridos irmãos e irmãs. Ele não teria Jesus dentro da sua casa. Jesus físico. Ele teve a palavra de Jesus ministrada. Por isso que a nossa fé não está no Jesus físico. Uma pessoa muito sincera falou assim, pastor, se eu não ver um Jesus físico, eu e Maria estávamos jantando com essa pessoa, se eu não ver um Jesus físico, eu não consigo crer. Por isso que eu tenho uma imagem grande, porque eu tenho que crer. Amado, esse rapaz, ele vai a um nível maior. Enquanto as pessoas tinham que ter o Jesus físico para crer, ver os sinais para crer, ver os prodígios para crer, esse homem creu na palavra de Jesus. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes nós vemos pessoas que são da forma contrária ou de uma fé inferior. Se o Senhor fizer um sinal, eu vou crer. Se Jesus aparecer para mim agora aqui, eu vou crer. Se Jesus me der a graça da teofania, eu vou crer. Se eu ver um grande prodígio,
eu vou me converter. Amado, isso é uma fé limitada, isso é uma fé muito comum. É uma fé nos sinais e nos prodígios. Olha, eu estou vendo o pastor rodando o casaco e o casaco encorre das pessoas, as pessoas caem no poder. Eu estou vendo sinais, é sinal que Deus está ali. Ou seja, eu preciso ver prodígios e sinais para crer. Mas esse oficial do rei, que não era religioso, esse oficial do rei, que provavelmente não tinha uma vida com práticas religiosas, ele creu na palavra de Jesus. Amados irmãos e irmãs, tudo bem que você já viu sinais e maravilhas. Agora, a tua fé não pode estar fixada em sinais e maravilhas. A tua fé está fixada na palavra. A tua fé tem que estar fixada naquilo que Jesus disse. E ponto final. A palavra de Jesus basta. Olha que coisa tremenda. Eu fiquei impressionado com isso. Jesus diz, olha lá, assim, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez, Senhor, venha, antes que meu filho morra. Jesus respondeu, vá, seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não pede mais para Jesus ir com ele. Ele não pede para Jesus entrar na casa dele. Ele não pede para Jesus colocar a mão no menino. Ele creu, simplesmente creu. Louvado e bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele creu, simplesmente creu e partiu. Então, amados irmãos e irmãs, crê na palavra. Jesus está contigo. Pronto. O Senhor está tomando conta dessa pessoa, da sua família que está doente. Creia nisso. Ele está tomando conta. O Senhor tem um plano na nossa vida e na nossa morte. Creia nisso. O Senhor está cuidando da sua igreja. Creia nisso. Mas eu não estou vendo nada, Senhor. Eu não estou vendo sinais, eu não estou sentindo. Amado, crer. Eu vou usar a linguagem joanina. Crer não está relacionado a sentir. Não está relacionado a sentimento, a barulho, a movimento, a reteté. Crer está relacionado à palavra de Jesus. Por isso que nós temos que voltar ao Evangelho, à palavra do Senhor. Esse homem creu na palavra do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E ouvir a pregação da palavra. Aquele que crê, né, pastora Marinice, vê a glória de Deus. É o Senhor Jesus falando com Marta. Amados irmãos e irmãs, olha a frase. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ponto final. Creu e partiu. E a Bíblia diz assim, olha, o homem creu na palavra de Jesus e partiu. 51 de João 4. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho estava vivo. Seu filho está vivo, seu filho está curado, seu filho está andando, seu filho está sem febre, seu filho está abençoado, seu filho está curado.
Então perguntou a que horas o seu filho havia se sentido melhor. E informaram: ontem, a 1 hora da tarde, a febre o deixou. Com isso, o pai conheceu que aquele era precisamente a hora em que Jesus tinha dito a ele: seu filho vai viver. Ele e toda a sua casa creram. A casa dele se converteu. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Este foi o segundo sinal que Jesus fez, depois de ir da Judéia para a Galiléia. Olha bem, o segundo sinal que Jesus fez. Mas um sinal que só quem ficou sabendo, Marisa, foi Jesus e o oficial do rei. Só os dois ficaram sabendo, ninguém mais viu. A família toda creu em Jesus. Amado, preste atenção agora aqui, por favor, no que eu quero dizer. Que horas que o menino se sentiu melhor? Na hora que Jesus deu a palavra e na hora que o homem creu. Amado, se você crê na palavra, se você confia na palavra de Jesus, você vai descansar o teu coração. Por exemplo, pegue a Bíblia Sagrada, pegue as sagradas promessas de Deus. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se Deus entregou o seu próprio Filho por nós, não entregará também todas as outras coisas? Não nos dará todas as outras coisas? Tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nome disso é palavra. Creia na palavra. A tua fé tem que estar na palavra de Deus. Não nos sinais, não nos prodígios. Os sinais virão, os prodígios acontecerão, mas a minha fé, a minha crença não está baseada aí, está baseada na palavra. A pergunta é, o que esse oficial viu quando Jesus estava com ele? Nada. O oficial não viu absolutamente nada. Jesus nem foi com ele. Amado, se fosse algum evangélico, ia até brigar com Jesus. Ia falar, Jesus, eu não vou mais ser da sua igreja, não, porque o senhor não foi me visitar meu filho doente em casa. Quantas vezes Jesus fez visita à casa de alguém? Raríssimas vezes. Ele pregava na praia, na montanha, dentro da água, em cima do barco. Agora, ir na casa das pessoas, muito pouco. Muito pouco. Dá para contar nos dedos quantas visitas Jesus fez. Mas Jesus ministrava a palavra e as pessoas criam. Se fosse, né, alguns evangélicos hoje, mas, Senhor, o senhor não foi na minha casa, meu filho morrendo, era para ungir com óleo, era para encostar a mão nele, o senhor não fez nada disso. Mas Jesus ministrou palavra. Ele orou, o homem, ele ministrou, vá, o seu filho vai melhorar. Não é? Preste atenção nisso. Essa palavra melhorar significa aqui ser curado. O que acontece? Ele vai, segundo a palavra de Jesus. Ele não vê sinais. Ele ouve palavra, ele crê na palavra, ele se fortalece na palavra. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, existe aquele grau de fé. Jesus, vem na minha casa, entra aqui e cura o meu marido, cura minha esposa, cura o meu filho.
Aí a pessoa tem uma visão de um anjo entrando. Isso é um grau de fé. Agora, o grau superior é você receber essa palavra que diz: eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba a tua bênção agora, em nome de Jesus. E você crê na palavra de bênção. Preste atenção nisso, querido. Quando a gente ministra em nome de Jesus. Essa é a autorização, é a procuração que Jesus deixou a cada um de nós. Eu assinei embaixo, no meu nome, vocês vão abençoar as pessoas. No meu nome, vocês vão fazer os sinais. No meu nome, assim como o Pai me enviou, eu os envio. No meu nome, ou seja, uma procuração assinada por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus, querida Rosa Silva, querida Claudinha. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse evangelho de hoje, que nos ajuda a crer na palavra. Nos ajuda, Pai, a crer nessa palavra que é santa, que é maravilhosa e que é eterna. Louvado é o teu nome por essa palavra santa. Em nome de Jesus. Nós confiamos na palavra, nós queremos permanecer na palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, de segunda a sábado, se Deus quiser e permitir, de segunda a sábado, 8 horas da manhã, o Evangelho do dia. E domingo, 10 horas da manhã, o Evangelho do dia também, comentado no altar da igreja. Amém? Vamos então interceder nesse momento, não é? Zuleika, filha do pastor Paulo, Gilson, esposa da Marcela, Kaila, a Marina. Temos agora 2 Marinas para orar aqui em Friburgo, não é? O seu Osmar, a nossa querida Moisete, Ivete, né? A Luzia que tem cuidado das irmãs, Dona Edmar, né? A Madalena, orar pelo Rico, que queimou o pé, filho da Eni, Marisa, está em tratamento. Pastor Cláudio, né, que está melhorando da perna, que sofreu um acidente. Amém? Ontem o pastor Pedro, José Pedro Provetti, me passou uma lista de 10 pessoas da sua família que moram em Petrópolis, que estão com Covid. Entre eles 4 ou 3 em estado bem grave. Um está com 50% do pulmão tomado, né? Que é o Walter. Então vamos estar orando. Coloca aí também, amados irmãos e irmãs, os pedidos de oração. Nós temos acompanhado, né, com muita serenidade, querido, as reportagens sobre o Covid, a questão dos hospitais. Não apenas acompanhado pelo jornal, não. Nós temos parentes e amigos que trabalham nos hospitais, né? E que relatam para a gente a situação tão difícil que está. Então vamos orar em nome de Jesus, pelas pessoas que estão precisando de leito de UTI, pelas famílias que estão perdendo seus queridos, pelas crianças, mães, órfãos, crianças órfãos. Ontem eu vi uma família que tinha 3 criancinhas, né? A menina e o rapaz, eu acho que 30 anos talvez, foram internados, pegaram Covid no mesmo dia, foram internados no mesmo dia, entubados no mesmo dia e morreram no mesmo dia, com diferença de 20 minutos. Os vizinhos, sabendo que eles estavam na UTI e que as crianças estavam com os parentes, foram lá e roubaram toda a casa deles. Levaram geladeira, fogão, televisão, tudo que eles tinham. Né? E agora as crianças estão órfãs, cuidado pelos tios, primos. Né? Então, irmãos, vivemos uma situação difícil. O Brasil hoje é o epicentro, né, da Covid no mundo. Mas nós cremos, aleluia, na palavra do Senhor. Virá um tempo de refrigério e de cura, em nome de Jesus.
Virá um tempo de refrigério e de cura, em nome de Jesus. Amém? Orar pela nossa irmã Paulinha também, a doutora Paulinha, Paula Soares, que está também na fila do transplante do rim. Nós abençoamos em nome de Jesus a vida da Paulinha, da Beth e de todas as pessoas que nos pedem oração. Amém? Todas essas orações estão sendo escritas, depois eu volto, vendo. Amém? Vida financeira, vida profissional, faculdade, portas abertas. Essa semana será uma semana surpreendente. Será uma semana abençoada na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós colocamos a vida financeira, a família, a saúde, a paz dentro da casa do teu Filho. Colocamos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus amado, todos os nomes aqui escritos, todos os pedidos feitos, até aqueles, ó Pai, que me pediram, Senhor, eu nem mencionei, todos sejam colocados nas Tuas sagradas mãos. Nós confiamos. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei e abri-se-vos-á. Pai, nós cremos para pedir, nós cremos para buscar, nós cremos para bater na porta do céu. E nesse momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, essa pessoa recebe a Tua bênção, o Teu milagre. Deus amado, que a Tua graça, Senhor, continue com meu irmão e minha irmã, que crê na palavra de Jesus. E debaixo dessa palavra, aleluia, essas vidas terão um dia abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, Deus, nós oramos, Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Amados, que o Brasil seja abençoado nesse momento da Covid. O Brasil é o país que mais precisa da tua graça nesse momento. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja com cada irmão e irmã, agora e para sempre. Amém. Com Jesus é só vitória. Um beijo. Deus abençoe. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui, 8 horas da manhã, se Deus quiser e permitir. 8 horas da manhã nós estaremos. Amém? Evangelho do dia. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.